Fala pessoal, saindo aqui agora do shopping. Tava atendendo alguns alunos. Obrigado. Bora lá. Vou conversar com vocês hoje aí com a visão dessa magrela, é a glicose. Eu vou tratar um assunto bem delicado, que é sobre emagrecimento. Então é uma coisa que parece ser batida já, mas por incrível que pareça, as pessoas ainda não entenderam que emagrecer não é simplesmente reduzir o peso. É muito mais complexo, muito mais amplo. Antes da gente falar um pouquinho sobre emagrecimento, vou trazer alguns vídeos nesse formato. Então, das coisas que eu mais gosto de fazer depois de estudar é de motocar, de andar de moto. Então, curto demais andar de moto. Para mim é uma terapia. Gosto demais de fazer parte da paisagem, sentir o vento, essa sensação de liberdade que o motociclismo proporciona é indescritível. Espero que vocês gostem do formato da nossa conversa. Então, hoje eu vi duas mulheres conversando na academia. Tava fazendo cardio. Elas estavam ao meu lado na esteira. E eu, infelizmente ou felizmente, eu esqueci meu fone em casa. E aí elas estavam conversando um pouco alto e não tinha como não ouvir. E uma delas estava falando que estava bastante feliz porque já tinha perdido 4 quilos em uma semana. E a outra colega perguntou o que ela tinha feito. Ela disse que tinha ficado sem jantar, estava usando alguns fitoterápicos manipulados que o médico prescreveu. Ora, você vai passar o nome que o médico prescreveu, mas estava se sentindo fraca e estava tendo muita fome à noite. E aí esse é um dos principais erros das pessoas que buscam emagrecimento. Então é muito lógico isso. À medida que você vai reduzindo seu peso corporal ou vai reduzindo a gordura corporal, o processo ele não consegue ser linear por inúmeros fatores. Então a gente tem principalmente redução do gasto energético, ou seja, com o passar do tempo você passa a gastar menos calorias e você tem aumento da fome. Ou seja, a aderência à dieta ela se torna cada vez mais difícil. Por quê? Você está gastando menos energia e ao mesmo tempo você está sentindo mais fome. Então a tendência de você procurar alimentos mais palatáveis é muito maior. E às vezes a gente fala assim, as pessoas gostam de carboidrato. Não, as pessoas não gostam somente do carboidrato. Se a gente for observar os alimentos que têm maior quantidade calórica, maior densidade calórica, vai ser sempre a junção de alimentos com alto teor de gordura e com quantidade bastante significativa de carboidratos. Gorduras, chocolates, bolos, sorvetes, ou seja, sempre é um mix. Então o que dá esse gosto doce, esse prazer a esses alimentos, não é somente o carboidrato ou somente a gordura, mas sim a combinação dos dois. E aí uma preocupação que a gente tem que ter no processo de emagrecimento é a preservação do tecido muscular. E aí vem um ponto importante. A proteína ela se faz necessário estar um pouco alta nessa fase. Alta quanto, Thiago? Entre 2,0 e 2,2 kg por peso. Então engana-se quem pensa que a proteína aumenta quando você quer hipertrofia muscular, quando o teu desejo é hipertrofia muscular. Na verdade não faz sentido aumentar a proteína, porque se você está numa dieta com o objetivo de hipertrofia muscular, a quantidade de calorias vai estar alta, ou seja, você vai estar em balanço calórico positivo. E aí eu tenho o carboidrato como um potente sinalizador aí, das vias hipertróficas, ou como um potente redutor das vias de catabolismo, da atrofia muscular. Então ele sinaliza diretamente aí com alguns hormônios a redução da degradação proteica, principalmente a insulina aí tem esse papel de evitar aí que a massa muscular seja degradada para o fornecimento de energia.
É a famosa proteólise. Então, em dietas com objetivo de hipertrofia muscular, não faz sentido comer muita proteína. Você precisa comer a quantidade suficiente, que nesse caso gira entre, no máximo, até 2,0, no máximo, entre 2,0 e 2,2 kg por peso. Tem pessoas que até 1,6, 1,8 já é mais que suficiente. Então, em processo de emagrecimento e em indivíduos idosos, se faz sentido aumentar a proteína, Em pessoas que estão buscando hipertrofia, não necessariamente. Aí você pode pensar, tá, Thiago, mas por que o peso dessas pessoas cai muito rápido? Gente, é muito lógico. Se a gente parar para pensar, quando a gente ingere carboidrato, a gente tem reserva de carboidrato em alguns locais, mas principalmente músculo e fígado. Então, quando a gente faz aí uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, ou qualquer tipo de dieta que você entre em déficit calórico, mas principalmente advindo da redução dos carboidratos, você vai ter uma glicogenólise muito acentuada, ou seja, você vai ter uma degradação do glicogênio muito acentuada. E esse glicogênio, ele está embebido em água, ou seja, ele está no ambiente hídrico. Por que ele está no ambiente hídrico? Porque a sua síntese e a sua degradação se torna mais fácil. Então, a gente tem uma certa razão de água para glicogênio, ou seja, se você faz uma dieta low carb, ou você reduz consideravelmente a quantidade de carboidratos, o que vai acontecer? Você vai ter alguns hormônios aí que vão começar a degradar esse glicogênio. Então, são os hormônios glicorreguladores ou contrarreguladores. Dentre eles, as catecolaminas, a adrenalina e noradrenalina, o GH, o cortisol, e vários outros hormônios que vão ter essa função de degradar tecido para fornecer energia, para aumentar a quantidade de substrato por fornecimento de glicose. Então, se isso acontece, obviamente seu peso vai cair, porque você está sem glicogênio e sem carboidrato. Só que aí vem um problema, isso não é sustentável. E aí vem um grande lance, que seria aí o entendimento lá do início dessa conversa, do exemplo das mulheres, que elas não entenderam. Você reduziu o peso não quer dizer que você está magro, quer dizer que você está leve. E as pessoas não entenderam isso ainda. Você ter um peso baixo significa que você está leve, não significa que você está magro. É o mesmo caso do contrário. Imagina que você está um tempo sem comer carboidrato e aí você faz uma dieta com uma quantidade razoável, até grande de carboidratos, você começa a ingerir carboidratos, o que acontece com o seu peso? Ele aumenta. Se você vai fazer uma avaliação física por bioimpedância e por dobra, se a dobra ela fica um pouquinho mais grossa, se ela aumenta, fica mais entumecida nesse caso, e diminui ali o tecido de pele, especificamente, você vai pinçar menos, ou seja, você tem um músculo mais um pump mais evidenciado, um músculo mais cheio, falando assim de uma forma bem simples para a gente conseguir entender. Então a dobra vem menos. Se a dobra vem menos, o que vai acontecer? Vai dizer que você perdeu gordura. Se você fizer um exame de bioimpedância, vai dizer que você ganhou músculo. Mas como que você ganhou músculo se você simplesmente ingeriu carboidrato? Porque a maioria desses exames leva em consideração a quantidade de massa magra e não de massa muscular. Massa magra é uma coisa, massa muscular é outra totalmente diferente. Então esses erros de interpretações fazem com que a gente não consiga diferenciar massa magra, massa muscular, emagrecimento e perca de peso. Por isso, quando a gente fala de emagrecimento, eu estou falando de um processo que é crônico. Para você perder 1 kg de gordura, a gente precisa, em média, aí de um déficit calórico de aproximadamente entre 7.000 e 8.000 calorias. Então imagina aí você fazendo um déficit diário de 500 calorias, que não é fácil. Você soma essa quantidade de 500 calorias até atingir 7.000 calorias. Você vai ter a média da quantidade de dias que você vai precisar para perder 1 kg de gordura. Isso se o processo fosse linear, e ele não é. Ou seja, você não vai perdendo de forma contínua, tudo bonitinho, tudo organizado. Não acontece. A gente vai tendo várias oscilações ao longo do tempo. E esse é o problema. As pessoas não entenderam isso. O emagrecimento é crônico. Então, se alguém tentar te explicar que perdeu peso em 1 semana, em 2 semanas, em 3 semanas, isso não é emagrecer. Isso é reduzir peso. Beleza? Por isso, falou de emagrecimento, procure ajuda de um profissional. Fujam de blogueiros e fujam de gurus. Um abraço. E era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nova versão da discussão aí do emagrecimento aí a bordo aí da glicose, da minha magrela. Um abraço e valeu.